Vamos ler nesta noite, querida Irmandade, a palavra que está escrita no livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, no capítulo 3. Glória a Jesus. Vamos iniciar a leitura com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus. Lamentações, capítulo 3, do verso 1 em diante. O título da palavra diz assim: A angústia do profeta. Eu sou o homem que viu a aflição por meio da vara da sua ira. Ele me guiou e me trouxe para a escuridão, mas não para a luz. Certamente contra mim ele se virou. Ele virá a sua mão contra mim todo dia. Minha carne e a minha pele ele envelheceu. Ele quebrou os meus ossos. Ele construiu contra mim e me cercou de fel e trabalho. Ele me estabeleceu em lugares escuros, como aqueles que estão mortos há muito tempo. Ele me cercou com sebe, de modo que não posso escapar. Ele tornou pesada a minha corrente. Também quando eu clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ele cercou os meus caminhos com pedra talhada. Ele tornou os meus caminhos tortuosos. Ele foi para mim como um urso na emboscada e como um leão em lugares secretos. Ele desviou os meus caminhos e rasgou-me pedaços. Ele tornou-me em desolação. Ele resetou o seu arco e colocou-me como alvo para a flecha. Ele fez as flechas da sua alvaja entrar em meus rins. Eu fui um escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Ele encheu-me de amargura, ele embebedou-me com absinto. Ele também quebrou os meus dentes com pedras de cascalhos, e cobriu-me com cinzas. E tu me removestes a minha alma para muito longe da paz, e eu esqueci a prosperidade. E eu disse: minha força e minha esperança estão perecidas por causa do Senhor. Lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do absinto e do fel. Minha alma os tem na lembrança, e esta, aleluia, humilhada dentro de mim, e os teus eu recordo na minha mente. Portanto, eu tenho esperança, e pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom, que um homem deve confiar, quietamente aguardar a salvação do Senhor. É bom para o homem que ele carregue o jugo na sua juventude. Ele senta-se sozinho e permanece em silêncio, porque ele o carrega sobre si. Ele coloca no pó a sua boca, para que assim possa ver a esperança. Ele dá a sua face para aquele que o golpeia. Ele está repleto de reprovação, pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Embora ele cause tristeza, ainda assim ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias, pois ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esmagar sob os pés todos os prisioneiros da terra, desviar o direito de um homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem em sua causa, isso o Senhor não aprova. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não ordenou? Da boca do Altíssimo não procedem o mal e o bem? Portanto, do que reclama um homem vivente, da punição pelos seus pecados? Vamos buscar experimentar os nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Vamos erguer o nosso coração juntamente com as nossas mãos a Deus dos céus. Nós transgredimos e nos rebelamos, tu não perdoaste, tu te cobriste com fúria e nos perseguiste, tu mataste e não tiveste misericórdias, tu te cobristes como uma nuvem para que a nossa oração não passasse, tu nos fizestes como escória e refúgio no meio do povo. Todos os nossos inimigos abriram suas bocas contra nós. Temor e armadilhas não sobrevieram, desolação e destruição. Dos meus olhos desceram rios de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. O meu olho goteja e não cessa, sem qualquer intervalo, até que o Senhor olhe para baixo e contemple desde o céu. O meu olho afetou o meu coração por causa de todas as filhas da minha cidade. Os meus inimigos me perseguiram dolorosamente,
como a um pássaro sem causa. Eles cortaram a minha vida dentro da masmorra e lançaram uma pedra sobre mim. Águas fluíram sobre minha cabeça, então eu disse, eu estou cortado. Eu invoquei o teu nome, ó Senhor, de dentro da profunda masmorra. Tu ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu respirar, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que eu te invoquei. Tu dissestes, não temas. Ó Senhor, tu pleiteaste as causas da minha alma, tu remiste a minha vida. Ó Senhor, tu veste o meu erro, julga tu a minha causa. Tu viste toda a sua vingança, e todo imaginaram contra mim. Tu ouviste a desonra, ó Senhor, tu o que imaginará contra mim? Os lábios daqueles que se levantaram contra mim e os seus planos contra mim todos os dias. Observa o seu assentar, o seu levantar, eu sou a música. Retribui eles uma compensa. Eu, Senhor Deus, acordo com a obra das suas mãos. Dá-lhes tristezas de coração, tua maldição sobre eles. Na tua ira persegue-os e destrói-os debaixo dos céus do Senhor. Somente aqui a leitura desta palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus, nos guia, nos revista pelo poder desta palavra, nos dando sabedoria, nos ungindo para interpretar e pregar esta palavra diante da vontade de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Querida Irmandade, Jeremias, o profeta Jeremias, glória a Jesus, o profeta que estava angustiado, um profeta que já estava triste, desolado, glória a Jesus, um profeta por certamente já estava pensando em desistir, pensando em parar, aleluia, quando foi escrito esse livro de Lamentações, aleluia, palavra essa, glória a Jesus, porque é uma palavra que fala sobre um sofrimento, sobre uma esperança e sobre a misericórdia. E como tem chegado a palavra nesta noite, Jeremias, por ser o autor desta palavra, aleluia, ele lamenta sobre a destruição de Jerusalém, ele lamenta também, aleluia, e declara a confiança na fidelidade que ele tem pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, aleluia. E esta palavra desta noite, ela vem tratar para a nossa vida espiritual, com o nosso íntimo com Deus, aleluia, sobre um sofrimento, sobre uma aflição, sobre uma angústia que nós temos dentro da nossa alma, glória a Jesus. E a palavra, ela fala assim aqui no primeiro versículo, eu sou o homem que viu a aflição por meio da vara da sua ira, glória a Jesus, aleluia. Esta palavra aqui, Jeremias, ela descreve o sofrimento que ele estava vivendo, aleluia, e ele tinha ali como um resultado a ira de Deus sobre aquele povo, sobre o povo de Jeremias, aleluia, glória, bendito seja o nome santo do Senhor. E Jeremias, ele vendo esse sofrimento, ele acaba também se sentindo castigado por Deus, ele acaba também, aleluia, se sentindo, aleluia, que está tendo ali uma justiça feita pelas mãos de Deus, glória a Jesus. E Jeremias, ele viu a Babilônia sendo usada pelaquela vara de correção. Jeremias viu que os babilônicos estavam sendo corrigidos, porque aqueles homens, aquele povo, aleluia, aleluia, eles recebiam aquela correção, mas eles abandonavam a Deus, aleluia, porque eles achavam muitas das vezes de escutar palavras, profecias de alguns falsos profetas que proferiam, que profetizavam palavras, aleluia, glória a Jesus, que não eram verdadeiras, que não vinham de Deus, aleluia. E aquele povo foi infiel, com coração obstinados, aleluia, com coração, aleluia, ligado a coisas que não tinham alguma concordância ali dentro da palavra, dentro do que Jeremias vinha trazendo para aquele povo, aleluia. E Deus enviava, aleluia, ao profeta Jeremias para ele alertar, para ele falar com o povo dele, aleluia, para ele deixar aquele povo ciente da verdadeira profecia de Deus, da verdadeira palavra do Senhor, glória a Jesus, aleluia. E ali Jeremias,
ele falava para aquele povo, para os babilônicos: se arrependam, aleluia, e não recebam castigos pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo que você tem cometido, glória a Jesus. E como nós nesta noite, irmão, amada igreja de Cristo Jesus, você que tem chegado nesta noite diante desta palavra, aleluia, glória a Jesus, mas muitas das vezes aquele povo não dava ouvido, e muitas das vezes nós, aleluia, não damos ouvidos também à palavra que é pregada diante do altar, aleluia, diante da igreja que você tem buscado, diante, aleluia, glória a Jesus, daquilo que Deus tem para o teu coração e para a tua vida espiritual, aleluia. Mas, glória a Jesus, os falsos profetas que só profetizavam bênçãos sobre aquele povo, aleluia, mas que eles já estavam prestes a receber um castigo, eles continuavam glorificando por aquelas falsas profecias, eles continuavam, aleluia, glorificando por aquilo que os mantinham vazio, mas eles tinham uma fé, aleluia, em acreditar naquelas profecias, e muitas vezes o que o Jeremias falava, o profeta Jeremias pregava, o que Jeremias dizia para aquele povo, eles achavam que aquilo ali, aleluia, era falado apenas da boca para fora. Que aquilo ali, aleluia, não tinha uma relevância. Que aquilo ali não traria um resultado. Glória a Jesus, aleluia. E pensavam apenas que viriam bênçãos. E que não seria necessário mudar as atitudes. Porque aqueles profetas também falavam de Deus. Glória a Jesus, e falavam também conosco, aleluia, mas estava prestes, irmão, irmã, aleluia, a vir o castigo sobre aquele povo, glória a Jesus, mas eles estavam sendo orientados, aquele povo já estavam recebendo a orientação, e nós nesta noite aqui, irmão, irmã, nesta noite, a palavra para o teu coração, para a tua vida espiritual, aleluia, glória a Jesus, o Espírito Santo de Deus nesta noite, esta palavra pregada, ela vem para te orientar, para fazer com que você possa entender, aleluia, que a palavra de Deus, quando ela é pregada, que nós, aleluia, Jesus, nos entregamos, aleluia, e pedimos para Deus nos dar em nossas mãos, aleluia, algo que nós precisamos encontrar em nossa vida, aleluia. A palavra verdadeira é aquela, glória a Jesus, que vem para nos constranger. É aquela que vem para nos orientar. É aquela que vem para mudar aquele e aquela que quer a mudança na sua vida espiritual. Glória a Jesus. Mas aqui a palavra de Deus fala aqui que Deus o levou para a escuridão. Mas Jeremias confiou que mesmo na escuridão, Jeremias lembrou que Deus estava com ele e não abandonaria ele por nada. Mesmo Deus não estando escutando, aleluia. E aqui a palavra, ela fala que Jeremias também já não sentia mais, que Deus não estava mais escutando as suas orações. Que as orações dele, aleluia, já não estavam chegando mais no trono da glória de Deus. E quantas das vezes você tem orado, você tem buscado, tem clamado, e tem achado que a tua oração não tem chegado diante do altar de Deus, diante do trono do Rei da Glória, glória a Jesus, que você tem achado que Deus tem tido uma punição severa com a tua vida espiritual, que você tem achado que Deus não está mais na tua vida, que Deus te abandonou, aleluia, mas isso apenas nesta noite faz parte da provação que você precisa passar, faz parte, aleluia, da penitência que você precisa pagar, irmão, irmã, nesta noite. E às vezes, muitas das vezes, sentimos que Deus está distante, aleluia, e que estamos sofrendo injustamente, aleluia. Mas este momento, aleluia, pode nos levar a buscar mais a presença dEle, aleluia. Que quando achamos que a palavra de Deus, aleluia, está distante da nossa vida espiritual,
É aquele momento que nós dobramos a nossa comunhão. É aquele momento que nós clamamos ainda mais pela presença de Deus em nossas vidas, atraindo o Espírito Santo para dentro da nossa alma, deixando que o Espírito Santo de Deus visite a nossa alma, aleluia. E você que chegou nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer te visitar, glória a Jesus. Ele quer se fazer presente na tua vida, irmão e irmã. Então basta você se entregar, basta você, aleluia, orar a Deus e deixar Deus fazer presente dentro da tua vida. Mesmo muitas das vezes nós sendo infiéis, aleluia, passamos por momentos da fraqueza, estamos desesperados, aleluia, mas esse não é o fim da tua história. Mesmo na sua infidelidade com Deus, mesmo no seu desespero, achando que Deus não está mais contigo, a tua história ainda está sendo escrita por Deus. A tua vida diante da presença de Deus ainda está sendo constituída. Glória a Jesus. E aleluia. Dentro do versículo 21 que fala assim, irmão e irmã, isto eu recordo na minha mente, portanto eu tenho esperança. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Quando nós passamos por provações, quando somos provados, precisamos lembrar das promessas de Deus, aquela que renova a nossa fé com o Criador. Aquela fé que mantém viva a nossa esperança com Deus, aleluia. Eu quero nesta noite, irmão e irmã, nesta noite aqui, que você entenda algo diante desta palavra, glória a Jesus, que o que aconteceu com o profeta Jeremias, aleluia, que Jeremias ele foi um profeta, que por passado aquele momento de sofrimento na sua vida, que o povo de Israel, aleluia, por não ouvir a palavra do Senhor, por não obedecer a palavra do Senhor, por viver em desobediência da palavra do Senhor, foram levados cativos pelos assírios e depois pelos babilônicos. Aleluia! E a Bíblia ela nos trata nessa noite, e a Bíblia nos diz aqui, que durante muito tempo Jeremias profetizou para aquele povo, aleluia! Glória a Jesus, se arrepender daquilo, aleluia, que se voltasse para Deus, aleluia. E Jeremias ia pregando, Jeremias ia profetizando, mas o coração daquele povo era duro, como o nosso coração é duro também, como o coração do povo era idólatra. Muitas das vezes nós também somos idólatras, aleluia. Muitas das vezes nós idolatramos um pregador, muitas das vezes idolatramos uma placa, muitas das vezes idolatramos algo, aleluia, que não é da vontade de Deus. E o povo não acreditava mais nas profecias de Jeremias. Aleluia! E Jeremias, irmão e irmã, ele foi detido pelo seu próprio povo de Israel. Aleluia! Como um falso profeta, entregaram Jeremias, deteram Jeremias, falando que ele era um falso profeta, que as suas profecias não seriam cumpridas, aleluia, e Jeremias, aleluia, estava ali porque aquelas profecias já demoravam para se cumprir. Mas as profecias de Jeremias não se cumpriam imediatamente, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, mas elas ainda iriam se cumprir, amém? Amém, igreja, aleluia, glória a Jesus. E ali, quando elas não estavam se cumprindo, glória a Jesus, e quando Jeremias foi detido como um falso profeta, e Jeremias foi lançado naquelas cisternas em um buraco, e quando Jeremias foi levado cativo pelo povo babilônico e foi preso, aleluia, e agora, diante daquela situação, aleluia, Jeremias estava declarando na palavra do Senhor, eu quero trazer a palavra em memória, o que me dá esperança, porque mesmo Jeremias passando
pelo cativo naquela prisão, dentro daquela cisterna, dentro daquele buraco, Jeremias ainda tinha aquela esperança dentro da vida dele, e ele sabia que a esperança estava em Deus que ele servia, que a esperança estava no Senhor, aleluia. Agora, irmão, irmã, imagina você nesta noite, você em uma prisão, aleluia, em um momento difícil da sua vida, em algo na sua vida, em circunstâncias que você tem vivido, passando por situações indesejáveis, por situações difíceis, aleluia, e você conseguir falar, você conseguir dizer, aleluia, bendito o nome santo do Senhor, como Jeremias falou, que ia trazer a memória daquilo que dava esperança. Aqui está a fidelidade com Deus de Jeremias nesta noite. Ó irmão, ó irmã, muitas das vezes quando estamos provados, a nossa esperança começa a ser, aleluia, apagada. A nossa esperança, aleluia, começa a sumir diante da nossa vida. Então, nesta noite, assim como Jeremias foi, aleluia, um profeta, aleluia, assim como Jeremias passou como um profeta, sendo caluniado, como se ele pregasse falsas profecias. Por um momento de sofrimento que ele passou, e você nessa noite, irmão e irmã, vai deixar Deus, depois de tudo, aleluia, que você passou, depois de tudo que você sofreu, ou você vai continuar sendo fiel a Deus, pela misericórdia que Deus tem tido, e pelo amor que Ele tem por você e pela tua alma. Você vai deixar, aleluia, que a falsa esperança, que você não buscou, porque você não estava sendo fiel e sendo incrédulo diante da palavra de Deus, e acreditando apenas naquilo que você achava que era bonito, que aquilo que você achava bom para o teu espiritual, você vai deixar de buscá-lo a Deus, vai deixar, aleluia, que o Espírito Santo de Deus não te acompanhe mais. Ou você vai fazer como Jeremias fez, aleluia, continuar acreditando naquilo que dava esperança para ele. Se você aí neste momento desta palavra, você tem a esperança de Cristo Jesus dentro da tua vida, que a esperança do Senhor Deus, que é o teu pastor, aleluia, que é o teu Deus que tem guiado você até neste momento, que tem te fortalecido diante das circunstâncias da tua vida, diante do cativo que você se encontrava, aleluia, mostrando que Ele é fiel e verdadeiro para com a tua alma, para com a tua família, para com a tua vida espiritual nesta noite, aleluia. Você ainda tem dúvida do amor de Deus pela tua vida, irmão? Você, irmã, ainda tem dúvida do amor de Deus pela tua alma? Aleluia. Ou está viva a esperança de Deus na tua alma? Glória a Jesus. Irmão, irmã, nesta noite, assim como Jeremias reconheceu a misericórdia de Deus, aleluia, e que Deus, aleluia, e a misericórdia dele é maior que o sofrimento, você precisa nesta noite reconhecer também, meus irmãos, que a misericórdia de Deus é excelente sobre nós. Mesmo quando erramos, enfrentamos dificuldade, Deus nos abandona, pois a fidelidade dele conosco é constante, aleluia, independente do que você tem passado. Saiba de uma coisa aí, irmão e irmã, nesta noite, Deus está com você. Glória a Jesus. E a porção da palavra desta noite é esta para a tua vida. Fica-te em paz, seja fiel a Deus, seja fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixa, aleluia, que falsas profecias venham enganar o teu espiritual com Deus. Mas sim, peça sabedoria, porque se você, irmão, irmã, nesta noite, se você está andando, se você está clamando por sabedoria e andando com Deus do teu lado, que Ele é a sabedoria, você será sábio. Você entenderá a palavra que Deus tem para o teu coração. Você entenderá um recado que Jesus tem para a tua vida nesta noite.
Então fica-te em paz aí onde você se encontra. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que é a presença do Espírito Santo de Deus que invade o teu coração. E a sabedoria que vem do alto. E você confie nesta palavra, irmão. Que você confie nesta palavra, irmã, nesta noite. E a tua casa, ela será uma casa repleta da sabedoria e do poder da palavra de Deus. Guarda esta palavra para o teu coração. Não deixe que nada venha te aborrecer. Aleluia. Às vezes, Deus permite dificuldades para nos ensinar a depender dEle. Então, se você está passando por algo, está vivendo algo, glória a Jesus, alguma coisa tem acontecido na tua vida, pode ter certeza, é Deus te ensinando a ser forte, é Deus te orientando como você vai passar por essas circunstâncias na tua vida, como você viverá diante, aleluia, da calúnia, diante da prova na tua vida espiritual, porque Deus, Ele guardará a tua vida. E Ele tem te ensinado diante da palavra de Deus. Dê um glória, glorifique a Deus por esta palavra. Guarda ela dentro do teu coração, irmão e irmã, nesta noite. Que Deus, aleluia, Ele quer te usar. Profetize você para a sua vida. Peça orientação para Deus diante da tua vida. E Deus se fará novo no teu caminho. A palavra de Deus na noite deste dia é essa. Guarde no teu coração. Reflita diante desta palavra. E Deus guardará a tua casa. Deus guardará o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar aí dentro da tua casa. Dentro do teu ser. Aleluia. Porque Jesus te ama. Deus te ama e Ele não te deixará. Ele não te abandonará. A palavra na noite deste dia é essa. Fica-te em paz. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.